Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, o último crítico honesto do YouTube, sejam bem-vindos ao meu estúdio. O Mario é o Mickey da Nintendo, mas faltava ele conquistar uma nova mídia, e Super Mario Bros. O filme faz isso tão bem que teve a melhor estreia de uma animação nas bilheterias. Mas conquistar uma nova mídia não significa entregar o melhor filme de todos os tempos. Avatar e Ultimato estão aí para provar que bilheteria está longe de ser referência de bons roteiros. E o filme do Mario não deixa de ser uma grande propaganda da Nintendo para transformar mais crianças em consumidores da marca. Temos aqui Mario e Luigi, dois irmãos de origem italiana que vivem no Brooklyn, com a sua família cheia de parentes que dividem a mesa na hora do almoço. O sonho dos dois é se tornarem os maiores encanadores do lugar, apesar deles nunca terem conseguido um único cliente. E basicamente do nada e sem maiores explicações, eles são mandados para um mundo mágico em que eles precisam ajudar a princesa Peach a enfrentar o perigoso Bowser que está prestes a invadir o reino dos cogumelos. E essa é a base da trama de um filme claramente infantil, e eu decidi fazer uma coisa diferente dessa vez. Eu vou dividir esse filme em 3 críticas diferentes. A primeira direcionada para o público infantil, a segunda tentando usar o máximo do meu bom senso, e a terceira sendo aquele cara que vai ao cinema sempre esperando o melhor filme de todos os tempos. Se eu vou conseguir fazer direito, eu não sei, você vai ter que assistir esse filme até o final para descobrir. Ah, outra coisa importante, eu fui assistir ao filme numa sala para crianças, com a minha filha, meu filho de 2 e 3 anos respectivamente, e a minha digníssima, dublado como qualquer outro ser humano normal, e isso deve ter influenciado, na minha opinião. Então, vamos lá. Primeiro, o que eu diria para uma criança de 8 anos. Super Mario Bros. O filme é cheio de cenas de ação, cheio de personagens e mundos coloridos, e uma aventura do começo ao fim. Peça para os seus pais te levarem para o cinema, eu tenho certeza de que você vai se divertir muito. E depois, aproveita para pedir para eles te mostrarem algum jogo do Mario, se é que você ainda não conhece, para continuar naquele mundo super legal. O filme é tão legal que você vai querer assistir de novo. E agora, a segunda crítica vai ser a minha opinião como pai, mas sem deixar o meu bom senso de lado. Eu tinha 10 anos de idade quando Donkey Kong foi lançado, o jogo que apresentou Mario, o encanador, para todo mundo. Na época, ele nem era o protagonista, mas desde então, uma quantidade gigante de jogos com ele foi lançada e ele virou uma máquina de fazer dinheiro com um universo cada vez maior, e eu me divertia muito com ele na época que eu tinha um Nintendo 64. Então um filme de um personagem como esse, focar na nostalgia do público mais velho não é surpreendente, mas eu vou ter que apontar várias vezes para deixar bem claro que Super Mario Bros. O filme não é para adultos. E assim como as outras franquias do estúdio Illumination, como Minions ou Pets, A Vida Secreta dos Bichos, ele foi pensado para crianças, e quando eu digo crianças, são crianças mesmo de até 8 anos de idade. Tem alguns detalhes e referências direcionados para os pais, principalmente os que jogaram algum jogo do Mario alguma vez na vida, mas o enredo e as escolhas narrativas são para crianças. Não que isso seja uma coisa ruim, não é. Para uma história, um universo, um personagem sobreviver, é preciso que ele seja acessível para um público mais jovem, para sempre estar vivo na mente das pessoas. Não dá para dizer que esse Super Mario não tenha nenhum apelo ao público mais velho. Tem, por conta da universalidade do personagem principal. Então muita gente vai ao cinema na espera de suprir a própria nostalgia. E sabendo disso, que a trama, ainda bem que com apenas 1h30, é carregada de referências e easter eggs aos jogos da Nintendo e tem um roteiro absurdamente simples e enxuto, mas não seria essa a fórmula perfeita para agradar os adultos que cresceram com os jogos e as crianças que nunca jogaram nada com Mario? Claro que o mercado tá cheio de animações que conseguem agradar o público de todas as idades, mas eu tenho certeza que nenhuma criança de 8 anos de idade vai sair do cinema reclamando que Super Mario tem um roteiro vazio, uma narrativa preguiçosa e é cheio de clichês. Daria até para comparar com o filme do Sonic, até pela rivalidade entre os dois personagens, mas o Sonic nos jogos sempre foi mais carismático que o Mario. Mas no cinema, os dois filmes, apesar de terem a mesma classificação etária, definitivamente são para públicos diferentes. Enquanto o Sonic conversa com o público infanto-juvenil, o Super Mario conversa com crianças menores, ainda que eu tenha em alguns momentos me incomodado com a violência não muito sutil que era apresentada na tela. Sim, apesar de ter menos piadas para o público adulto que os Minions, tem mais porradas e tapas, até meio agressivos demais, confesso que eu fiquei me perguntando como a Nintendo deixou passar aquilo. Enquanto pai, sabendo para qual público esse filme é direcionado, eu teria deixado algumas lutas mais leves. De qualquer maneira, temos aqui uma boa introdução que apresenta o gigantesco mundo do Mario para um novo público e que de repente pode ter sido a melhor jogada da Nintendo e da Illumination no que diz respeito a conquistar esse novo público. Se a trama é vazia e se o roteiro é bobo, é porque eles foram pensados para cérebros que ainda não estão completamente desenvolvidos. E se a sua 1h30 está repleta de referências nostálgicas que não acrescentam nada na história, é porque os criadores tentaram oferecer o mínimo
para agradar o público adulto que for ao cinema, mas sem perder a atenção dos mais novos. Eu vi um monte de críticos falando mal do Enredo Vazio e eu concordo que tem um fiapinho de história, mas é muito bom lembrar que esse filme não foi feito para críticos com mais de 15 anos de idade e isso não é necessariamente uma coisa ruim. Se as crianças vão sair do cinema felizes e os críticos vão sair do cinema reclamando, bem, dessa vez, as crianças é que estão certas. E agora, a terceira e última opinião, a do crítico de cinema sem noção que analisa um filme infantil de um personagem de videogame como se fosse um filme de arte feito para ganhar o Oscar. Super Mario Bros. É um filme sem graça e que oferece muitos poucos momentos de diversão verdadeira. É um amontoado de momentos agitados e coloridos que raramente chegam a algum lugar, que só servem como extinção de linguiça para chegar no próximo ponto da história, que quase não existe. A Illumination pegou um personagem clássico e simples e pediu para o ChatGPT fazer um roteiro infantiloide, cheio de referências aos jogos do Mario, com um monte de piadas que a gente já viu em outros filmes e encheu de músicas para os adultos se sentirem confortáveis, pelo menos por alguns minutos. Sem contar que nos dias de hoje a Bonnie Tyler deve estar nadando em dinheiro, tantas são as vezes que Holding Out for a Hero tem aparecido nos cinemas e na televisão. Tá na série do Loki, Euforia, no filme do Detetive Pikachu, Angry Birds 2, Trem Bala, Shazam Fúria dos Deuses e agora em Super Mario Bros. O filme. Mas a verdade é que nem a música consegue colocar emoção no filme, sendo que o resultado é capenga, vazio e um tanto agressivo. Se falta motivação aos personagens a ponto da gente não se importar com eles, que tal apostar na velha muleta do meu pai não me apoia em 3 personagens diferentes ao mesmo tempo? Sim. Mario, Luigi e Donkey Kong têm exatamente a mesma motivação. Mas aí eu faço uma pergunta honesta. Quem se importa se esses 3 personagens, ícones da cultura pop que salvam os seus mundos o tempo todo, não recebem o amor dos seus pais? Aliás, alguém realmente se importa se eles têm família? Não, ninguém se importa, e a trama é um salto rápido de uma referência visual para outra, de um desafio sem importância para outro, enquanto tem alguma coisa também sem importância acontecendo ao fundo. Meu filho com 3 anos de idade não se conectou nem aos personagens na tela, nem às cenas de ação, nem mesmo naquele mundo colorido que gritava "olha pra mim" o tempo todo. Eu acho que ele só prestou atenção em 2 momentos. No começo, quando a água começou a jorrar nas ruas de Nova York, e na hora em que apareceram os karts, o meu filho adora carros. E como ele não se importava com o que via na tela, ele pediu para sair mais cedo. Minha digníssima saiu com ele para que eu pudesse terminar de assistir e fazer essa crítica, mas eu confesso que eu gostaria muito de ter ido junto. Sim, pode ser legal que o filme tenha várias referências, mas não dá para passar pano com tão pouco. O Donkey Kong não tem o menor carisma e é cansativo, ele teme o tempo todo e repetir a mesma coisa. Ele quer matar o Mario, eu quero matar o Mario, eu vou matar o Mario. E ainda que o filme se chame Mario Bros, Irmãos Mario, o Luigi tá lá porque sim, ele tem pouco peso na trama e ele só serve em determinados momentos como uma conexão emocional pro Mario e depois para solucionar um probleminha no final. E o próprio Mario, apesar de ganhar um pouco mais de personalidade em relação aos jogos, é movido o tempo todo por acontecimentos que ele não controla. Ok, o visual é bonito sim, não tenho o que reclamar disso, mas os mundos apresentados não são devidamente explorados e os habitantes desses mundos são, na falta de uma descrição melhor, insossos. Mas ó, se eu for comparar com as porcarias que foram os 2 primeiros filmes do Sonic, aí Super Mario Bros. O filme ganha corpo, pois pelo menos consegue replicar melhor a jogabilidade dos consoles. Se mesmo depois dessa crítica você ainda quiser ir ao cinema ajudar Super Mario Bros. A atingir o 1 bilhão, vá sabendo que ele vai te oferecer muito pouco em troca. Em quanto tempo os filmes de videogame vão substituir os filmes de super-heróis na preferência do público? Deixe a sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal e se você curtiu o vídeo, espalha ele nos seus grupos do WhatsApp. 2 cliques e você ajuda demais a aumentar o alcance desse vídeo. E se você gosta do canal, contribua. Manda um super valeu ou faz um pix de qualquer valor. O público é quem mantém esse canal vivo. Se eu dependesse apenas do YouTube, ele nem existiria mais. Ou torne-se membro do Clube dos Rabugentos. Quem é membro não se arrepende, isso eu posso garantir. Um grande abraço para vocês e aproveita para assistir aos outros vídeos do canal.